Fala galera, nós somos discentes do curso de Licenciatura em Química da UFAM e vamos abordar nessa aula o assunto dos números quânticos. Para iniciarmos nossa discussão, vamos partir do princípio da seguinte problematização. Você conhece ou até mesmo já ouviu falar a respeito dos números quânticos? Temos aqui 3 pontos, que irão nos auxiliar na compreensão do assunto abordado. O primeiro é que devemos considerar o modelo atômico da mecânica quântica. Também devemos considerar a natureza da dualidade onda e partícula de um elétron. Temos aqui esse pequeno exemplo, que irá representar essa dualidade. E também devemos considerar o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio estabelece que não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron em um mesmo instante. Ou seja, quanto maior for a precisão da determinação da medida de posição de um elétron, menor será a precisão da medida de sua velocidade. A partir desse princípio, os cientistas então adotaram o conceito de orbital. Temos aqui no item 3, que devemos considerar o conceito de orbital como uma região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Após termos em mente alguns conceitos básicos citados anteriormente, vamos começar a introdução do nosso conteúdo. Os números quânticos derivam da solução matemática da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Eles servem também para descrever a distribuição dos elétrons no hidrogênio e outros átomos. Ou seja, através das equações matemáticas desenvolvidas pelo cientista Schrödinger, a partir dessas soluções, ele conseguiu ter o conceito ou a noção de números quânticos. Partindo para a construção histórico-científica da ciência, o cientista austríaco Schrödinger, em 1927, concebeu uma nova abordagem. Ele substituiu a trajetória precisa da partícula por uma função de onda psi, uma função matemática cujos valores variam conforme a posição. Podemos dizer que Schrödinger ele foi um certo marco entre a ciência pré-quântica para a ciência quântica. Temos também o físico alemão Bonner, que propôs uma interpretação física para a função de onda. Nessa interpretação, o físico descreveu que a probabilidade de encontrar uma partícula em uma região é proporcional ao valor do psi ao quadrado naquela região. Mais precisamente, o psi ao quadrado é uma densidade de probabilidade, isto é, a probabilidade de que a partícula esteja em uma pequena região do espaço dividida pelo volume da região ocupada. A equação de Schrödinger é uma equação diferencial, isto é, uma equação que se relaciona às derivadas de uma função, com os valores da função em cada ponto. Temos aqui a equação de Schrödinger. Não trabalharemos com ela, mas para aqueles que possuem um interesse nessa equação, saibam que é uma equação complexa, que envolve conteúdos pertinentes à disciplina de cálculo 3. Chegamos agora no nosso ponto crucial da aula, os números quânticos. Você pode se perguntar, para que servem os números quânticos? Os números quânticos são uma forma de facilitar a localização dos elétrons dentro de um átomo, mais precisamente ao redor do núcleo, ali na sua eletrosfera. É importante ressaltar que essa divisão faz com que cada elétron tenha sua própria localização, de forma que 2 elétrons não possam ter os mesmos números quânticos. E as funções de onda dos elétrons nos átomos são chamadas de orbitais atômicos. Quando a gente resolve a equação de Schrödinger, resolvida para um átomo tridimensional, observamos que são necessários 3 números quânticos para caracterizar cada função de onda. Os números quânticos que são trabalhados nessa aula são chamados N, L e ML.
O número quântico N, também conhecido como número quântico principal, é o primeiro dos números quânticos e ajuda a entender em qual camada o elétron se encontra. A eletrosfera, possui 7 camadas, que podem ser representadas pela sequência de letras K, L, M, N, O, P, Q. E para cada nível existe somente um valor energético correspondente. Conforme podemos ver aqui na imagem, os números quânticos N apresentam apenas números inteiros, ou seja, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, para cada camada existe um nível energético correspondente, e nós podemos presumir que quanto maior for o nível energético, maior será o número quântico N. O número quântico L, também conhecido como número quântico azimutal, é o segundo número quântico, e ele se refere ao formato do orbital, ou seja, a forma global do orbital dentro de uma camada. Também conhecido como número quântico de momento angular do orbital, e ele só apenas admite valores inteiros. Esses valores podem ser obtidos através da fórmula L igual a n menos 1, e os números obtidos dessa fórmula determinam então o formato do orbital. Esses orbitais são representados através de uma sequência de letras. Essas letras seriam S, P, D e F e G, onde cada letra possui seu respectivo valor. S, então, é igual a 0, P é igual a 1, D é igual a 2, F é igual a 3 e G é igual a 4. Essa sequência, esse número quântico L, ele nos faz lembrar bastante do diagrama de Linus Pauling, onde ele conseguiu prever ali a configuração eletrônica dos elementos, e o G igual a 4, a gente coloca aqui por conta do diagrama de Linus Pauling. Lá ele prevê esses elementos, a configuração eletrônica desses elementos, o comportamento, mas vale ressaltar que ainda não existe elementos que representem o número quântico, os subnúmeros quânticos G, Só temos então ali até o F. Dando a continuidade do que falamos anteriormente, o diagrama de Linus Pauling ele foi baseado nessa relação de números quânticos, de fato. Nós temos então aqui uma tabela dos números quânticos azimutais, onde nós podemos ter uma melhor visão em relação aos valores de L e seus respectivos orbitais. Então, temos aqui L igual a 0, vai ser representado pelo orbital S, que comporta no máximo 2 elétrons, O L igual a 1 vai ser representado pelo orbital P, significando também um orbital principal, que comporta no máximo 6 elétrons. Temos aqui o L igual a 2, que vai ser representado pelo orbital D, que representa um orbital ali difuse, que comporta no máximo 10 elétrons. L igual a 3, que vai ser representado pelo orbital F, que representa ali um orbital fundamental, que comporta no máximo 14 elétrons, O número quântico magnético, ou também conhecido como número quântico ML, é o terceiro dos números quânticos, e tem como objetivo descrever a orientação do orbital no espaço. Ele pode assumir valores inteiros entre menos L e mais L, E temos então aqui essa tabela, que até serve para uma resolução de um apanhado geral do que já foi dado até agora. Então temos aqui o valor de N, os valores de L, que variam conforme o valor de N, e temos então a designação
de acordo, né, com o diagrama de Linus-Pauling. Temos então os valores possíveis para o número quântico magnético, as quantidades de orbitais no subnível e as quantidades de orbitais no nível. Vamos para o primeiro exemplo, né? N igual a 1, aplicando aqui o valor na fórmula, né? Teremos que L só é possível uma única designação, né? Que seria L igual a 0. E a sua designação, só temos apenas uma possível, né? Que seria um S. E os valores de GML, só existe um possível, né? Já que L é igual a 0, ML vai ser igual a 0. E as quantidades de orbitais no subnível, né? Vai ser apenas uma possível, né? Porque temos apenas uma designação possível. As quantidades de orbitais no nível vai ser apenas uma possível também. O segundo exemplo, né, mostra N igual a 2, onde valores de L vão variar de 0 a 1. E as designações, né, vão ter então aqui 2S e 2P. Os valores de ML então vão ser respectivamente 0, né, para o 2S e para o 2P, menos 1, 0 e mais 1. As quantidades de orbitais no subnível, então vamos ter aqui para o 2S apenas um orbital e para o 2P 3 orbitais, né? A quantidade de orbital do nível, então vai ser a somatória das quantidades de orbitais dos subníveis, ou seja, vai ser um valor 4. Então temos aqui o terceiro exemplo, né? O N igual a 3, onde apresentará, né, valores de L 0, 1 e 2 e as suas respectivas designações, né? E os valores de ML, então, vão variar conforme essas designações e as quantidades de subníveis vão ser de acordo com as designações também. As quantidades de orbitais no níveis vai ser a somatória das quantidades de orbitais nos subníveis. Entendam o seguinte ponto, né? Então percebemos aqui que os valores de ML eles vão variar conforme os valores de L. Ponto, né? Essas designações então vão ser de acordo com o nível energético, né? Por exemplo, olha só, temos N igual a 2, né? A designação vão ser 2 níveis energéticos, certo? E os valores do meu ML vão ser de acordo com esses níveis. Por exemplo, nós temos então 2S. 2S a gente tem então apenas um valor de ML possível, né? Igual a 0. O 2P temos então menos 1, 0 e mais 1. E as quantidades de orbitais vão ser de acordo com essas designações. Entendam então que o valor de L então, ele vai ditar os valores de ML. Olha só, temos então N igual a 3 e L igual a 0, 1 e 2. Percebam aqui que essa configuração lembra muito uma pirâmide, certo? Ou seja, se você contar dessa lateralzinha, você vai ver os valores de L, ó, 0, 1 e 2. Né? Só que percebam que o valor de ML ele vai tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Se eu tenho menos 1, se eu tenho 1, eu vou ter 3 possíveis valores de ML. Mais 1, 0 e menos 1. E assim sucessivamente, né? Bom, galera, teremos agora algumas representações, né, dos orbitais abordados até esse momento, a fim de esclarecer melhor em relação à configuração desses orbitais. Teremos aqui o orbital S, né? O orbital S, como é visível, ele possui um formato esférico, né? Os orbitais, as suas representações são dadas em planos cartesianos, né? E podemos dizer que em relação ao orbital S, quando n aumentar, os orbitais S também ficarão maiores, né? Ó, um S, temos aqui um orbital em plano cartesiano menor, né?
2s temos ele um pouco maior do que o anterior, e o 3s temos um aumento ali bem significativo, né? Então, só para caráter de visualização, essa seria então a configuração de um orbital s, né? Temos agora o orbital p, né? Os orbitais p, eles têm ali os formatos de halteres, né? Esse é o formato de um haltere, né? Você pode pensar também como sendo bexigas, né? Pouco cheias, balõezinhos pouco cheios, né? Eles estão localizados ao longo do eixo x, y e z de um sistema cartesiano, e existem 3 orbitais p, né? Ao longo dos eixos, o px, o py e o pz, né? Percebam que o px ele possui ali um orbital de haltere, né, num plano mais horizontal, né? E o py ele possui também um formato de um haltere em um plano horizontal também, mas no sentido oposto. E o pz ele possui um formato de haltere na vertical. Ou seja, conforme os valores correspondentes, né, de x, y e z, eles são essas são configurações permitidas por ml, né, que vão variar de -1, 0 e +1. Eu espero que essa visualização possa ter sido positiva, né, para o entendimento de vocês. Temos agora os orbitais d, né? Existem 5 tipos de orbitais, como vocês podem ver, né? Eles se diferenciam em relação às suas configurações ali no espaço, no plano cartesiano, né? O orbital 5, né? Ele tem um lóbulo e um anel, né? Ou seja, ele tem ali uma formação de haltere com um anel em volta, né? Isso vai variar de acordo com as suas configurações, né? 3 orbitais d estão em um plano bissecante aos eixos x, y e z, e 2 orbitais d estão em um plano alinhado ao longo dos eixos x, y e z. Essa visualização, né, tem caráter positivo ali para o entendimento de vocês, e é muito curioso, né, principalmente o 5, a sua configuração. Temos aqui os orbitais F, né? Os orbitais F, existem 7 tipos de orbitais, e os orbitais F estão presentes sempre quando o número quântico n, o principal, né, é o maior ou igual a 4. Seguindo a lógica, né, para todo orbital F com o número quântico maior ou igual a 4, L vai ter o respectivo número 3. E os números quânticos magnéticos, o ml, né, para os orbitais F, eles terão as suas configurações -3, -2, -1, 0, +1, +2 e +3, né? Percebam aqui que são esses 7 tipos de orbitais F, né? E que ficam como se fosse um emaranhado ali de orbitais. E é muito interessante você pensar que em cada halteres ou então forma desses orbitais, existe ali a probabilidade de você encontrar um elétron. Trataremos agora, né, dos orbitais polieletrônicos, né, que envolvem ali o uso dos spins eletrônicos, né, também conhecido como números quânticos ms. Temos aqui o número quântico spin, né, também conhecido como número quântico ms. O número quântico spin ele tem como objetivo descrever a rotação do elétron em torno do seu eixo, né? Por exemplo, nós temos aqui um eixo e o spin ele vai descrever a rotação
desse elétron. E ele apenas admite valores, né, de mais meio e menos meio. E lembra bastante os diagramas de caixinhas, né, que nós temos, diagrama de caixas, em que lá apenas dois elétrons em um mesmo orbital podem possuir apenas spins opostos, né? Ou seja, um spin, uma setinha para baixo, uma setinha para cima, e assim sucessivamente. Antes de encerrarmos o vídeo, gostaríamos de propor a vocês um pequeno desafio. Sabendo que vocês aprenderam a respeito dos números quânticos, o que são, para que servem e como calculá-los, esse desafio consiste basicamente em completar a tabela com os valores dos números quânticos que faltam. Iremos resolver o primeiro exemplo e a partir daí esperamos que vocês consigam resolver os demais. Na primeira coluna eu tenho o valor n igual a 2, ou seja, o número quântico principal nesse caso assume o valor 2, ou seja, os elétrons estão situados no segundo nível energético. Para sabermos o valor de L, necessitaremos levar em consideração o valor de N, pois L é igual a N menos 1. Como especificamente o valor N neste caso é 2, isso implica que L será igual a 1. Para sabermos o valor de ml, devemos levar em consideração agora o valor de L, pois o número quântico ml assume valores de menos L, 0 e mais L. Como especificamente nesse caso o valor L é igual a menos 1, logo nós teremos os valores menos 1, 0 e mais 1. Lembrando também que o valor de ml ou os valores de ml indicam o número de orientações possíveis para esse orbital. Para definirmos o nome do orbital, devemos levar em consideração, primeiramente, o nível energético no qual esses elétrons estão situados e o subnível no qual eles também estão situados. Bom, como nesse caso específico n é igual a 2, logo os elétrons estão situados no nível energético 2. E como L nesse caso é igual a 1, e sabendo que L também indica o formato do orbital, nós teremos nesse caso, para L igual a 1, o orbital denominado pela letra P, ou seja, o orbital P. Nesse caso, indicamos primeiramente o nível energético e após o nível energético o subnível. Por isso, o nome do orbital leva o nome de 2P. Para sabermos o número de orientações possíveis para o conjunto de orbitais, devemos levar em consideração agora o número quântico ml, pois ml indica o número de orientações possíveis para esse respectivo orbital. Como L assume 3 valores, ou seja, menos 1, 0 e mais 1, logo isso implica que nós teremos 3 orientações possíveis para o orbital ou os orbitais P. Então, galera, esse é o fim da nossa aula. Eu espero que o conteúdo aqui abordado tenha contribuído de forma significativa para o processo de aprendizagem de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato ali com os e-mails aqui disponíveis. E é isso. Tchau, tchau.